Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. E eu venho por meio deste vídeo, como amanhã domingo é o domingo de Páscoa, né? Eu quero falar um pouco sobre a Páscoa. Eu quero aqui comentar um pouco do que é a Páscoa, né? Onde surgiu, e porque nós vemos que tem várias linhas de pensamentos e vamos saber um pouco mais dessas curiosidades sobre a Páscoa. Acompanhe comigo. A Páscoa, vamos falar um pouco da origem hebraica, né? A Páscoa, para quem não sabe, vem da palavra hebraica, que significa Pesach, que quer dizer passagem ou passar por cima, em alusão, em referência à história dos hebreus que estavam lá no Egito e por meio de Moisés, que foi libertar o povo. Eu vou ser bem curto, né? Então, bem resumido, por meio do povo hebreu ali, Deus foi mandando pragas e para Faraó ceder e libertar o povo. E a última praga seria a morte dos primogênitos. E então Deus, ele fala para Moisés, ele dá um decreto, uma ordem e passa uma orientação a Moisés para que Moisés fizesse uma cerimônia ali, um jantar que seria denominada Páscoa, né? E era para ser comemorado perpetuamente para simbolizar a libertação do povo do Egito. A primeira Páscoa, então, foi celebrada pelos judeus ainda no período do cativeiro no Egito e é descrita na narrativa bíblica da seguinte maneira. Eu quero abordar alguns pontos. Os hebreus, eles sacrificavam um cordeiro sadio de um ano no dia 14 do mês de Nissan, do calendário judaico, que compreende entre março e abril. Também o animal foi assado inteiro e então consumido, e o que não foi consumido foi queimado. Os hebreus também consumiram pão sem fermento e ervas amargas. E o sangue do animal, daquele cordeiro que foi morto, para marcar os umbrais das portas das residências dos judeus. E esse sangue que era passado do cordeiro nos umbrais das portas era justamente para quê? Para libertar o povo, para livrar o povo do anjo da morte que iria passar, para ferir todo o primogênito que não estivesse marcado com aquele sangue. O anjo da morte passaria e mataria o primogênito daquela casa. Então por isso era necessário colocar o sangue nos umbrais das portas para que o anjo da morte não viesse a entrar na sua casa. A comemoração da Páscoa, conforme posterior tradição judaica, estende-se por 7 dias, nos quais o consumo de alimentos com fermento era continuamente e terminantemente proibido. Essa festa é conhecida como a festa dos pães asmos ou pães ázimos. Nos tempos antigos, a Páscoa era utilizada pelos hebreus para contarem sobre Jeová para as crianças, e muitos costumavam ir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Esse era um ritual ali, uma cerimônia que era uma memória, para fazer memória que Deus libertou o povo do Egito. O vinho não fermentado também era utilizado na celebração da Páscoa pelos hebreus. O jantar que eles praticam é o Seder, que a Páscoa judaica é inaugurada com o Seder, isto é, um jantar no qual as famílias judaicas reúnem-se para relembrar e celebrar a libertação do povo hebreu. Isto para os judeus. Lá, assim como no Egito, agora a Páscoa, vamos falar na perspectiva cristã. Assim como no Egito o cordeiro foi morto e o sangue que era passado nos umbrais das portas livrava os hebreus do anjo da morte. E Cristo, ele morreu na cruz e nos livrou do pecado, simbolizando a passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, assim como o povo do Egito, que passou da escravidão para a liberdade. Aquele cordeiro que foi morto lá no Egito ainda tipificava, simbolizava Cristo que ia morrer pela humanidade. E quem está debaixo do sangue de Cristo está livre do poder do pecado e da morte eterna. Essa é a simbologia. Mas nós devemos celebrar a Páscoa. Para nós cristãos, Deus, quando Jesus ali, na sua última ceia, porque ele foi crucificado na Páscoa, justamente numa comemoração dessa, em um jantar onde ele estava ali,
sua última Páscoa, ele participando com os discípulos, por isso que é comemorado. Ele foi crucificado na Páscoa. E então ele pega e deixa uma ordenança, uma das duas ordenanças que Cristo deixou à igreja. Cristo vai dizer que aquele sangue, o vinho e o pão simbolizavam, né, não se transformavam, como alguns têm a teologia da transubstanciação, que aquilo se torna o corpo e o sangue de Cristo. Não, aquilo simboliza, é um memorial, é um simbolismo. E aquele vinho, né, que é o suco de uva, não o vinho mesmo, mas aquele suco de uva simbolizando o sangue de Cristo e o pão simbolizando o corpo de Cristo. E Cristo vai dizer: façam isto em memória de mim. Então nós celebramos a ceia, que é um memorial do sacrifício que Cristo fez no Calvário. É um memorial para lembrarmos que Cristo nos libertou da morte eterna e do pecado. Lá Jesus proferiu, né, uma dessas duas ordenanças, que é a ceia. Então, para nós cristãos, nós celebramos a ceia do Senhor para relembrar que Cristo nos libertou do pecado. E agora vamos falar um pouquinho, bem rápido, da origem dos ovos de Páscoa, né? Na mitologia anglo-saxã, na mitologia nórdica e na mitologia germânica, na primavera, lebres e ovos coloridos eram símbolos da fertilidade e da renovação a eles associadas. Ela era uma referência nos cultos à deusa Ostera, ou, perdoe se eu errar a expressão, a deusa Istar, por alguns conhecidos. É uma deusa anglo-saxã teutônica da primavera, da ressurreição e do renascimento. Ela foi absorvida e misturada pelas comemorações pascais católicas. Historiadores citam que no Concílio de Nicéia, no ano 325 a.C., pelo imperador Constantino. Então, alguns citam que nesse Concílio de Nicéia, que era para deixar claro a divindade de Cristo, que já estava tendo muitas discussões, não vamos entrar em méritos, mas alguns citam que nesse concílio foi estabelecido a Páscoa ali, então, para a igreja cristã. E o ovo de Páscoa e o coelho nada tem a ver com a Páscoa verdadeira. O ovo de Páscoa e o coelho que tomaram lugar, que você não consegue lembrar de Páscoa sem lembrar do ovo de chocolate e do coelhinho. Isto é um culto pagão à deusa chamada Ostera. E então isso é algo que pelos cristãos nós não praticamos, não adotamos esses meios. Por quê? Porque isso é algo pagão e nós não devemos introduzir isso nas nossas vidas. E que Deus abençoe a cada um. E eu vou deixar as referências aqui para que os irmãos possam estar lendo, né? Para aprofundar mais aqui foi só um resumo bem breve, mas vê as referências lá e se aprofunde mais no assunto, que é muito interessante. Deus os abençoe.